Temos falando todos esses domingos, já faz acho que uns 3 domingos que a gente está falando sobre ocasião e acaso, e nós estamos falando, aprendendo a lidar com as ocasiões e com os acasos da vida, e esse é o segredo de a gente viver bem, conseguir lidar com as situações da vida e poder ver Deus agindo. A gente fala muito isso, né? Quero ver Deus agindo na minha vida, o poder se manifestando, quero ter experiências sobrenatural com Deus. Mas tudo depende de um posicionamento. Tem que haver um posicionamento. E se a pessoa não sabe lidar com a sua vida diante das aflições da vida, as situações que vêm, os problemas da vida, ela desequilibra rapidamente. Como que ela vai ver Deus se dentro dela só se fala em fraqueza, em fracasso? Eu não sou digno, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não quer saber de mim. Como que a pessoa dessa vai ver Deus agindo se ela não crer naquilo que Ele pode fazer por ela? Isso é a destruição. E olha que quando eu estudei sobre cura interior, eu tive um curso de mais ou menos uns 10 anos de curso eu fiz, mas em casa, sabe? De oração e jejum e ministração da palavra, e o Espírito falando, e eu ministrando cura sobre as pessoas, sabe? De cura interior, e vi coisas terríveis, e Deus revertendo toda a maldição na vida da pessoa, toda a malignidade que aflorava, que trazia na vida emocional destruição, e Deus restaurava muitas pessoas. E a experiência de tudo que eu ouvia de Deus, e que eu fui entender a ação do inimigo, por que ele queria tanto destruir a vida emocional das pessoas, porque é a base de um relacionamento com Deus. Se tuas emoções estão perturbadas, as suas emoções estão destruídas, você está perdido nos seus pensamentos, como que você vai saber a direção a ser tomada? Como você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, se você duvida até da sua própria voz? Você fala, será que eu falei mesmo isso? Você não sabe nem o que você falou. Então essa destruição faz parte de um propósito demoníaco também. Eu descobri isso nesse processo de buscar cura interior. Há muitos anos se falava em cura interior, sabe? Foi vindo um tempo decorrer. E quando eu comecei, Deus falando sobre cura comigo, minha visão sempre foi assim, dentro do comportamento humano. Não sei porquê, mas eu sempre amei observar o comportamento humano. A primeira pessoa que eu observei o comportamento foi Hitler. Vocês acreditam? Eu tinha 14 anos. Eu queria descobrir por que um homem poderia chegar àquele ponto. Até que eu cheguei ao ponto, o ponto humano dele. É um esquizofrênico. Tinha um problema desequilibrado. E ele agia de uma forma desequilibrada por causa de problemas emocionais. E aí o inimigo tomou posse, porque deram a ele o poder. E quando dá poder a alguém que está perdido nos seus pensamentos e que a porta da sua alma está aberta, o demônio entra. E o diabo adora entrar numa casa que está enfeitada de problemas, enfeitada de perturbações, de medos, de angústias, de raivas, de ódio. Ele adora. E de tudo que eu vim aprendendo com Deus sobre os processos de cura, e Deus falando, ou vai inclinar para o medo, ou a alma dele vai inclinar para a raiva. São legiões que agem, que vêm tocando na alma das pessoas. E eu percebi que Satanás, o que ele queria levar as pessoas é a autoimagem negativa dela, é o ponto final. É realmente ela não se vê mais como um ser humano dela. Ela não se vê no valor que tem mais para a vida, porque ele quer levar o homem à morte. Ele quer ver o ser humano que Deus amou e criou com tanto amor, porque Deus amou de tal forma o ser humano, que deu seu filho por nós. Ele nos amou. E não há outra criação que Deus olhou e disse, esse é a minha semelhança. Ele nos comparou a Ele. Amor muito grande por nós, Deus tem. E Satanás tem um ódio disso, sabia? Porque nós temos uma chance de morar eternamente com Deus. E a chance dele acabou de Lúcifer. Ele não tem mais para onde ir, a não ser para o lago de fogo, onde Deus já estabeleceu.
Então ele odeia as criações de Deus, ele odeia tudo. Por isso que ele leva o ser humano, quando está dominado por ele, a ganância, a todo tipo de sentimento contrário a Deus, para destruir a natureza, destruir tudo que Deus fez. Porque ele odeia tudo que Deus fez, e principalmente o ser humano. Então o que ele quer produzir? Uma autoimagem negativa, completa, eu falo assim, plena. Não é aquela autoimagem, eu estou feia hoje, eu estou feio hoje. Não, não é isso. Estou falando de autoimagem, de conceitos psicológicos dentro da pessoa, de conceitos de si mesmo e de pensamentos destrutivos da sua alma, que levam-lhe ao ponto de pensar: eu não tenho mais nada para fazer nessa vida a não ser morrer, a não ser suicidar. Quantas pessoas neste momento, irmãos, estão se suicidando e nós não sabemos? Porque a solução que ele encontrou é o aborto. Suicídio para mim é aborto, é abortar a vida no meio do caminho, está abortando. Então muitos chegam a esse ponto. Faz parte do que? Qual é o maior problema dessa pessoa? É a igreja? Não é ir na igreja, é a alma. Tem muita gente dentro da igreja e com a alma destruída, cheia de problemas, porque não sabe como lidar com os seus problemas, e não aprendeu em Deus como lidar com os seus problemas, e às vezes não deixa nem Deus tocar nisso, porque dói demais, e porque vai ser muito, vai exigir muito de mim, e eu não quero. Aí fica caminhando em um caminho de desequilíbrios emocionais, até levar à loucura ou aos pensamentos de morte, que é isso que Satanás quer. Diante de um desequilíbrio emocional, sempre há uma presença demoníaca. Vamos dizer assim, que sempre quando tem um bêbado na rua, que ele tem relógios de ouro, ele tem correntinha de ouro, sempre vai ter um ladrão de olho nele, sabe? Não é verdade? Um ladrão olha, diz: ó, o bêbado meu, cheio de corrente de ouro, vamos aguardar até onde ele vai e vamos saqueá-los depois. É assim que o diabo faz. Nós somos preciosidade para Deus, todos os seres humanos Deus ama, e temos coisas maravilhosas que os animais não têm, coisas que Deus criou e nos capacitou, nos habilitou para fazer, para administrar, para agir com autoridade, construir, ter poder de criação. Deus nos habilitou de forma maravilhosa. São joias dentro de nós, capacidades que só o ser humano tem, que Deus deu a ele, colocou dentro dele, que nenhuma outra natureza tem na terra. E Satanás às vezes vê pessoas como bêbados, cheios de joias espiritualmente dizendo. Ele vai e rodeia, espera desequilibrar bem quando a pessoa está cambaleando, não aguento mais, e começa de vez buscar a Deus, buscar as suas próprias prazeres e destruir a sua vida ainda mais. Então ele entra dentro do corpo grande e começa a produzir cada vez mais pensamentos e destruição. Satanás costuma semear primeiro em nossos pensamentos, não é na nossa atitude, não, porque Jesus ensinou sobre isso, segredo. Ele falou sobre isso. Então tudo começa na mente do homem, tudo começa no coração do homem, Jesus disse, para produzir a destruição ou a vitória dessa pessoa. Então vamos lá, nós estamos falando sobre liderar com a ocasião. Eclesiastes 3, do 1 ao 9, nós falamos sobre o tempo D. Não é isso? Quem lembra disso? Tempo D. Tempo D se trata de ocasião. É o tempo oportuno de acontecer as coisas. Aí você lê lá Eclesiastes 3, do 1 ao 8, vai dizer tempo de chover, tempo de sol, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo D. Isso é a ocasião da vida. Quer dizer que todos nós, seja nós justos ou ímpios, crente ou não, estamos sujeitos à chuva, estamos sujeitos ao sol, estamos sujeitos a problemas, estamos sujeitos a ter e não ter, estamos sujeitos a ter alguém que amamos do lado e depois de algum tempo não temos mais do lado, por morrer ou por se afastar. Deus instituiu tempo para todas as coisas, mas não para sermos destruídos, não é isso que nós vimos? Deus instituiu isso com propósito. O propósito é a dinâmica da vida, manter a vida do ser humano em movimento, para que ele esteja sempre ocupado e não desocupado, e nem preocupado.
ocupada. A mente ocupada em busca de lidar com a ocasião. Para que aquela dinâmica, está bem, eu estou feliz. Não está bem, como que eu vou lidar com isso? Para permanecer feliz no meu estado de espírito. E aí que está o propósito de Deus. Ele deixou as coisas acontecerem por causa do pecado também. Ele deixou, agora você não tem que trabalhar muito, se esforçar muito para lidar com os problemas da vida. E nós falamos que em Abacuque 3:17, nós falamos lá até o 19, falamos sobre não tem poder, falamos ainda que. São duas coisas, ainda que tem a ver mais com o futuro. Por isso que Abacuque estava tratando mais do acaso e não da ocasião. Ele estava dizendo ainda que, porque Deus tinha falado com ele sobre coisas que iam acontecer. Ele diz, ainda que não haja fruta, ainda que as coisas piorem, mais do que já estão, ainda que. Aí ele estava lidando com o acaso. Ele estava dizendo sobre o acaso e preparando o espírito dele para lidar com o acaso. Porque Deus tinha revelado o acaso para ele, o que ia acontecer com aquele povo naquela época. Mas nem tudo nós lemos na palavra, Deus, em Eclesiastes 3, Deus revelou aos homens. Por isso que nós nos angustiamos, por isso que nós ficamos preocupados, ficamos aflitos com isso, porque não temos controle sobre o tempo, sobre as coisas que vão acontecer. Deus sabe e Ele conhece todas as coisas, mas nem tudo. Ele dá percepção ao homem de algumas coisas, um pequeno discernimento, mas Ele tem coisas que o acaso só Ele sabe. Você vai atravessar a rua e não sabe que tem um homem bêbado vindo com um carro, e que aquele momento que você atravessar a rua ele vai bater em você. Isso é um acaso, mas Deus sabe. Aí você ora e o Espírito fala, peraí, espera um pouquinho, não sai agora não. Você fala, mas por que isso está dentro de mim, não pode sair agora? Aí eu sento na cadeira um pouco, aí depois eu desço. Aí quando eu desço o carro bateu no poste, mas não me pegou. Ou quando não passou por mim. Então a mão de Deus vem, mesmo diante do acaso, e nos livra. Nós temos a mão de Deus ao nosso favor, aqueles que creem. E há situações que a gente não se livra do acaso. As coisas acontecem, mesmo com o acaso a gente tem que saber lidar. Na ocasião temos que saber viver. A mente ocupada para saber viver, o que ele disse, procurar ser feliz. E no acaso devemos saber também lidar. Ainda que você vai fazer o que com a sua vida? Aí Abacuque estava ensinando. Eu ainda que eu de novo. Eu estarei aqui com a minha mente firme e confiante de que vou reverter essa situação imensa, que vou ver Deus agindo tanto na ocasião como no acaso. Então nós estamos falando sobre lidar com a ocasião e com a acaso, entre Eclesiastes 3 e Abacuque 3. Abra a palavra em Eclesiastes 3, versículo 10, ele diz, eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas, para que fiquem ocupadas. Todo o trabalho que Deus dá às pessoas, que Deus permite, toda a ocasião que Deus permite sobre a terra, é para que fiquem ocupadas. É aqui que o Espírito trouxe sobre mentes ocupadas e não desocupadas. Aí no versículo 11 ele diz, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o tempo, o desejo. Ele nos deu o desejo. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e ainda as que vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender totalmente o que Ele faz. É aqui que a gente diz sobre o acaso. Tempo certo para acontecer. Olha, no começo do versículo 1, há um tempo certo para acontecer. Quer dizer que nada é para sempre. É isso que ele quer dizer. Não quer dizer que Deus desenhou um programinha da sua vida. Não, é que as coisas acontecem. E há um tempo de acontecer, assim como há um tempo que aquilo vai deixar de acontecer, que vai ser diferente. As coisas mudam. Eu digo assim, igual uma planta, sabe? Ela nasceu aqui, ó. Eu não estava esperando, ela nasceu, mas daqui uns dias ela morre. Porque Deus instituiu assim. Os animais, a borboleta vive tantos dias e morre.
E depois nascem outras borboletas e lagartos. E o processo do tempo é um segredo de Deus, e que Ele instituiu sobre a terra. E nós vivemos tempos de situações difíceis, mas saiba que aquele tempo vai passar, porque são ocasiões ruins que acontecem, mas Deus também preparou ocasiões boas, e as coisas podem mudar. A questão é, no percurso desse tempo, é como você está lidando. Como você está lidando com aquela ocasião? Sua mente está desocupada ou preocupada? Se você está preocupado, não era esse o propósito de Deus, permitir que as coisas acontecessem, sejam boas ou ruins. É para que você esteja na dinâmica da vida, agindo, sabendo agir, aprendendo a lidar, sendo um filho amadurecido, não filho mimado. Poder saber lidar com o seu emocional se fortalece, a sua vida emocional se fortalece e amadurece à medida que os problemas vão surgindo. Você vai aprendendo a lidar, e à medida que você vai aprendendo a lidar com as suas angústias, você vai amadurecendo, você vai se tornando mais forte, e as outras coisas, outras ocasiões ruins que possam acontecer, não te abalam mais, você tira de dentro. Eu já passei por isso um tempo, e agora isso se repetiu, mas agora está fácil. Por quê? Porque eu já sei como lidar com isso. Dá para entender? É um processo de tempo. A ocasião é um tempo oportuno de acontecer, que Deus instituiu, mas para nós ficarmos em movimento, não ficar com a mente desocupada nem preocupada. Preocupação não é propósito de Deus. Versículo 12. Não entendi, então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz. Mente ocupada para quê? Para procurar ser feliz e viver melhor, da melhor forma a vida. Esse é o objetivo. Deus não quer que você ocupe a sua mente para ficar angustiado a sua vida inteira, só problema, e não sai desse ciclo. O problema passa e você continua vivendo ele. Tem gente que vive de museu, tem colecionadores de museu, né, psicanalista? Tem colecionadores de museu, eles adoram peças antigas, eles vivem do passado, eles não liberam os problemas. Não, mas aquele dia, aquele caso, aquele homem, aquele marido, aquela mulher, aquele filho, nunca prestou, nunca isso. Ele traz todo dia o museu da vida dele, traz o que foi, e não larga esse problema. Vem ocasiões novas, a vida melhorou, financeiramente melhorou, ele teve a oportunidade de sair daquela situação de miséria, mas parece que ele valoriza mais o tempo de miséria do que o tempo de fartura que ele está tendo. Está desempregado também, me maltrataram, não sei o que, mas eu sou empregado e estão me tratando bem. Então é melhor eu ficar com o presente, com a ocasião de hoje, e preparar a minha mente para lidar com aquela ocasião hoje, porque o museu me paralisa o passado, mas o presente me faz viver hoje. Disso que o que cabe a vocês é procurar ser feliz. Não procure ser feliz hoje, procure viver o melhor que você pode na oportunidade de hoje. E o passado não foi, irmão. O passado ninguém vai poder mudar isso. Assim como o futuro ninguém vai poder saber tudo como Deus diz. Então fique conformado, se conforme com o seu hoje e saiba lidar com ele, senão você vai destruir tudo. Você vai destruir a sua vida e o seu futuro também. Você vai se dar mal porque você não vai saber lidar. Se não sabe lidar com o problema hoje, imagina quando vir que está guardado. Aí que você vai se perder. Então se prepare para hoje. Prepare a sua mente para lidar com ser feliz hoje. Ser feliz é um estado do ser, é você estar bem, você se sentir bem, produzir pensamento que torne aquilo que está ruim em busca de solução, para que você possa lidar o melhor possível com aquilo e não aumentar a intensidade daquilo. A pessoa tropeça e diz: pô, que vida, hein? Só eu caio nessa luta. Não, só você cai. Tem um monte de gente que já caiu no mesmo buraco que você passou. Mas você traz esse pensamento, porque você não quer ser feliz. Você quer ficar rabugento, você quer ficar reclamando da vida. Então você deixa de viver a felicidade da ocasião que você tem para hoje. Então por isso que ele diz sobre isso: procure. O propósito de ocupar a mente é procurar soluções, saber lidar com a ocasião para ser feliz.
Versículo 13: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temer Ele. Tudo, versículo 15, tudo o que acontece, o que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne também a acontecer de novo. Ele está dizendo aqui que tudo está no controle de Deus, tanto as que foi quanto as que vai ser. Mas o que Deus espera de você é o seu presente. É como você está lidando com o seu presente, uma ocasião chamada hoje. É isso que Deus está atento. Como você está lidando com a sua forma de lidar com a situação chamada hoje na sua vida, com a ocasião. Isso é só a prova que Deus cura, Deus controla todas as coisas. Versículo 16: neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde devia estar a justiça e o direito, e o que a gente encontra é maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo que a gente faz e acontece na hora que tem que acontecer. A expressão dele é: nem tudo é como a gente quer, sabe? Tem coisa que acontece que a gente espera que seja bom e vem ruim, espera o bem da pessoa e a pessoa nos surpreende, as pessoas nos decepcionam. Ele diz, mas ele disse: de tudo que a gente possa viver, tudo tem um tempo, e ele diz que vai passar, tem a hora para acontecer, e tudo acontece no seu tempo e depois muda. Nós temos que entender que a ocasião e o acaso está sob o controle de Deus, e Ele não vai permitir que nenhum homem viva aquilo que ele não pode suportar. Ele está disposto a ajudar a quem invoca o seu nome. É a palavra de Deus. Então a gente tem que entender, o tempo é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. A ocasião chamada, o tempo chamado hoje. E Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 12, ele disse: então entendi que nesta vida, tudo que as pessoas podem fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. O que posso fazer para começar a ser feliz então? E melhorar a minha vida com Deus? Onde que eu tenho que começar isso? Se o diabo ele se interessa tanto pela minha mente, eu acho que quando dizem que a mente controla o corpo, né? É uma coisa que deve ter algum sentido. Ela produz os movimentos do corpo. E Jesus chegou a dizer que os olhos é a candeia, é a luz que ilumina, né? Que direciona a nossa vida da alma. Então, a nossa mente, ela tem um poder. E a mente, quando nós falamos em mente na Bíblia, nós falamos de coração. E quando falo em mente, é pensamentos e emoção, o sentido dos pensamentos. Esse é o sentido de coração da Bíblia. É o que eu penso e é o que eu sinto em relação a esses pensamentos. Como que eu estou lidando com isso? Então, eu acredito que se você quer ser feliz, como começar a procurar essa felicidade? A se preocupar na sua mente. A começar a olhar para os seus pensamentos e suas emoções e começar a identificá-los. O que eu preciso fazer para poder lidar melhor com as situações que me incomodam, com o sofrimento, né? O desconforto. É olhar para si, parar para olhar. A gente tem que aprender. Em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do que? Dos nossos pensamentos. Então começa aqui. Quer aprender a viver bem as ocasiões da vida, sejam boas ou ruins? Então comece a aprender a renovar, a olhar para o seu coração, para a sua mente, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido e o que eu preciso fazer em relação a isso, para lidar com as situações boas ou ruins da minha vida, as ocasiões da vida. E ele diz que a mente é a porta para a alma. Por isso que Paulo diz: se preocupe em renovar. Não abra a porta para qualquer coisa. Abra a porta para as informações que vai me ajudar
a direcionar a sua vida para você poder viver aquilo que Deus quer que você viva de bênção, de vitória, para você superar aquela situação. Jesus mesmo disse isso, que a mente é o canal, é onde entra. Em Mateus 7,20 ele está dizendo lá que é ali que começa a produzir as atitudes, no pensamento, no coração, no pensamento e no sentir desses pensamentos é que começa a se produzir as atitudes, sejam elas boas ou ruins. Ali ele tratou sobre adultério, sobre roubo, sobre toda espécie de males que existe dentro da natureza humana. Ele diz que começa onde? Não começa do lado de fora. Foi o pai dele que pegou a mão dele, pôs na arma e foi assaltar. Não, é dentro dele que começa a ideia de um ladrão, é dentro dele que começa a ideia de um viciado em drogas, é dentro dele que começam as ideias, e das ideias vai se produzir um sentir, o sentir vai produzir o que a gente chama de desejo. Então em Filipenses também 2,13 ele diz: Deus age tanto no querer como no realizar. Então Deus está realmente interessado em estar junto com você, tanto no que você pensa como no que você vai fazer com a sua vida. Ele quer participar com você. O canal de lidar com a vida, com as ocasiões para ser feliz, é controlar os seus pensamentos, é começar, não controlar, mas começar a olhar para ele melhor, e começar a procurar entender e canalizá-lo para uma direção certa. Bom, eu posso canalizá-lo, como assim? Bom, eu olho para uma pessoa e digo: essa pessoa é terrível, não conheço a pessoa e já julgo ela. Eu posso pensar diferente, não conheço ela, então não vou nem julgar ela, porque alguém falou que ela é má. Eu vou conhecer ela. Aí você vai lá, conhece a pessoa e vê que ela não é nada daquilo que falaram. Então você tem um tempo para direcionar o pensamento, para não julgar aquela pessoa. Então nós temos que parar, tranquilizar, acalmar os nossos pensamentos, para que ele não já comece a produzir o sentir, não comece já a produzir o querer, julgar, fazer. Então temos que, pensou, essa ideia é boa, será que é assim que vai ser da melhor forma? E qual é a sua referência? A palavra de Deus. Mas que, segundo a palavra de Deus, o que seu pai e sua mãe te ensinou também, de fazer o que é certo, já que você não entende a Bíblia às vezes. Mas tem lá a referência dos pais sábios. Então, peraí, esse pensamento não vai me ajudar em nada. Então, tire ele, eu não quero esse pensamento, eu vou fazer diferente, para que isso se resolva de forma diferente, não com confusão. Então, a mente ela é fundamental na direção que você vai dar à sua vida, na forma que você vai lidar com as ocasiões da vida. Então, o segredo: comece a aprender a acalmar os seus pensamentos, comece a olhar para o seu coração, para as suas emoções, e comece a acalmar, para que você possa entender o melhor modo de lidar com as decisões para agir. Amém? Tá, mas como eu posso renovar e alinhar os meus pensamentos de forma que agrade a Deus? Como eu posso? Salmos 42, versículo 5. Examine a sua mente e acalme os seus pensamentos. É preciso. Como eu posso fazer isso? Olha o exemplo de Davi. Ele disse: por que estou triste? Por que estou tão aflito? Olha o primeiro pensamento dele: estou triste e estou aflito, preocupado. Esse é o primeiro pensamento que ele trouxe. Olha, por que eu estou assim? Ele está examinando a consciência dele, o pensamento dele. E depois ele diz: eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Talvez ele possa dizer um pensamento errado. Seria eu dizer: por que estou tão triste? Aí ele vai encontrar a resposta, com certeza. Pô, Absalão dando problema. Pô, minha filha isso, meu cachorro isso, meu carro isso, minha coisa aí. E ali o pensamento vem, mas ele olhou para isso e parou, e não alimentou esse pensamento. Mas ele perguntou de novo sobre estar triste. Então ele olhou para a preocupação e para o sentir, e ele não alimentou aquilo, continuando a pensar, dando valor, dando intensidade a esse pensamento. Logo em seguida ele mudou o seu pensamento, ele canalizou para o que pode trazer um melhor pensamento. O
que poderia melhorar a vida dele. O que poderia melhorar? Não é ficar julgando os problemas, as pessoas problemáticas dentro de casa, ou as coisas que deram errado, mas é olhando para aquilo que pode lhe ajudar a melhorar. Bom, então se eu estou desempregado, eu tenho que procurar um emprego. Então começar a orar para procurar um emprego, para que Deus me ajude a encontrar um bom emprego. E não ficar, eu sou miserável, como as pessoas me odeiam, porque eu nunca consigo nada nessa vida, e vai alimentando o pensamento errado. Quando Davi começou com o pensamento errado, em seguida ele entrou em Salmos 42 com o pensamento certo. Eu ainda louvarei. Ele colocou no pensamento a visão da fé, o que ele tinha como visão da fé. O que ele trouxe naquele momento, acredito, foi: Deus me livrou de tantas as coisas impossíveis, Deus me livrou de tantas as coisas, e agora Ele não vai me deixar sozinho, Ele vai me livrar. Então, de ver canalizar para o pensamento, para piorar, alimentar aquele pensamento errado, ele canalizou para: vai melhorar, eu vou conseguir. Algumas pessoas eu falo assim nas perguntas no WhatsApp, às vezes, quando eu pergunto: você está bem? Eu falo: você está melhor ou está melhorando? Não tem alternativa. Não tem alternativa, porque se diz der alternativa, está terrível. Alguém que eu vou ajudar ela dizendo para ela que está terrível, ela dizendo para si mesma que está terrível, mas se ela pelo menos dizer está melhorando, ela vai aliviar um pouco a dor. Mas ela dizer está terrível, não aguento mais, ela alimentou mais ainda o pensamento de raiva de viver, ou daquelas situações da ocasião. Então aprenda com Davi: acalma o coração, respire, pense no que você está pensando. Só olhar para o que você está pensando é o espírito do homem, você olhando para a alma. O que você está pensando aí, alma? Você está pensando sobre: eu estou pensando que eu vou dar um bolo nesse cara aqui, que eu estou com raiva dele. Será que é a melhor? Será que isso resolve? Ou vai criar mais confusão? Antes de agir, pense. A precipitação dos pensamentos é terrível, as consequências que ela traz. Quando diz uma música de Roberto Carlos, pare para pensar, pense muito bem. Já viu essa música aí? Olhe que o dia já vem. Ele está falando de Jesus, ele está falando. Então pare para pensar, pense muito bem. Isso é um segredo de viver. O problema das pessoas não é, o sofrimento, é não saber viver. É uma música que diz: é preciso saber viver. É preciso aprender a saber lidar com os pensamentos e canalizar para que as emoções não explodam mais ali. As emoções é o sentido dos pensamentos. Então, gerou a ideia, peraí, a ideia séria, é menina não. Estou pensando coisa errada, essa aqui só dá besteira. É melhor, não quero pensar sobre isso. Próximo, vira a página. Próximo pensamento, é melhor esse. É melhor me calar, é tempo de calar talvez. É melhor falar menos. É melhor agir mais, fazer algo melhor. É melhor servir essa pessoa do que acusar ela. E as coisas vão se mostrar com o tempo. Então tem atitudes que a gente pode ganhar mais, lucrar muito mais em nossa vida e ser feliz, do que nós precipitar os pensamentos. Então temos que aprender a acalmar os nossos pensamentos. Amém? Repete comigo: eu preciso acalmar os meus pensamentos para ser feliz. Eu preciso, Senhor, ter os pensamentos corretos. Eu preciso aprender, Senhor, a priorizar as soluções e não os problemas. Me ensine, Senhor, a priorizar as coisas boas, para que eu possa também entender as coisas do Teu reino, que eu possa priorizar o Teu reino nos meus pensamentos. Me ajude, Senhor, a controlar a minha natureza pecaminosa, para que ela não domine os meus pensamentos, em nome de Jesus. Eu preciso acalmar os meus pensamentos para ser feliz. A gente precisa aprender a acalmar os nossos pensamentos para ser feliz. Desista de se preocupar. Deus nos deu uma mente
nos deu conhecimento de muitas coisas, de tudo que vai acontecer, Ele nos deu. Então desista de se preocupar. Ocupe a sua mente na busca de soluções, não de intensificar o problema. Deus quer que a gente se ocupe e não se preocupe. Então acalme o seu pensamento. Quando vínculos para alimentar a preocupação, diga: eu não tenho controle sobre o futuro. Desista dessa ideia. Você não vai saber o que vai dar aquilo. Você não vai saber se seu filho vai dar certo ou errado. Você não vai saber se o seu filho vai ser doutor ou não vai ser um cantor, um artista, ou não vai ser nada. Você não sabe os acasos da vida, então desista de se preocupar. Desista, é abrir mão, dizer: não vou mais pensar nisso. Canalize e confie no Senhor. Ele tem o controle, né? Nós lemos lá em Eclesiastes 3, Ele tem o controle sobre os tempos, sobre o acaso e a ocasião, tudo está nele. Então Ele sabe o que vai acontecer e Ele vai me ajudar, seja boa ou ruim a situação. Ele vai me ajudar a lidar. Então canalize o pensamento na fé, na visão da fé, assim como Davi fez, em vez de ficar identificando o problema. Então, em nome de Jesus, de uma vez por todas, desista da preocupação. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração, a nossos pensamentos, para ser feliz. Acreditar que Deus permitiu e permite acontecer as coisas, todas as coisas no devido tempo. A gente fica muito ansioso, porque sabe o que aconteceu amanhã? Não acontece às vezes. Você se programa para fazer alguma coisa, sabe? Você marca com a pessoa e a pessoa fala: não, pode deixar que eu vou estar lá, e você vai lá e ela não vai. Aí você fala: meu Deus, isso me aborrece. Por que ela não cumpre o compromisso? Mas você não tem controle sobre essas coisas, sobre saber o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então acalme o seu coração, se convença que só Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele permite as coisas acontecerem ao seu tempo. Então não se angustie, não fique com raiva, com ódio, por causa que as coisas não deram como você esperava. Respire e saiba que a oportunidade de perder veio, mas Deus também nos deu a oportunidade de ganhar. Confie no Senhor, Ele está com você. Você precisa acalmar o seu coração, saber que existe um tempo estabelecido por Deus para toda ocasião. Não fica angustiado com as coisas por causa que não aconteceram como você espera, ou porque você não sabe como elas vão acontecer. Acalme o seu coração, mude a sua forma de pensar, porque você não pode acrescentar nada. Você não pode fazer as coisas acontecer e nem mudá-las, aquilo que aconteceu. Você não tem como mudar o que aconteceu. Já aconteceu. Mas você pode lidar melhor com o que aconteceu para se tornar menos problemático aquilo, menos angustiante aquilo. E como a gente começa a aprender a lidar com uma coisa que fica menos angustiante? É nós pensando de forma melhor, para o melhor e não para o pior. Eu fiquei desempregado, mas eu vou procurar. E tem empresas aí abertas, e a minha oportunidade virá. Assim como veio da primeira vez, Deus me ajudará a segunda vez. Então não fique preocupado porque aconteceu ou porque vai acontecer. Acalme os seus pensamentos. Acalmar seus pensamentos é olhar para a ideia inicial que veio e dizer sim ou dizer não para isso, e esperar a tempo dele. Então espere. Às vezes não é o tempo de nascer, é o tempo de esperar. Então vamos esperar. Aprenda a acalmar os seus pensamentos para você ser feliz. Esteja satisfeito com a vida que você tem. Aprenda a agradecer a Deus com o que você tem. Hoje você tem isso, é o emprego que você tem. Ah, mas eu não gosto muito dele, mas é o que você tem. Então não olhe para o que está dando errado, porque que aquilo não te paga bem, mas olhe para um outro aspecto. Pelo menos que estão pagando, eu estou conseguindo pagar algumas contas, mas não vou me acomodar nisso. Eu vou começar a procurar um novo emprego. Enquanto não vem um novo emprego, Pai, obrigado por esse emprego que eu tenho. Por quê? Porque tem um alimento na minha mesa, porque eu posso pagar a conta de luz de casa, porque eu posso pagar a água. O contentamento é necessário.
Por isso acalme os seus pensamentos. Quando vir aquilo, por que eu tenho esse emprego desgraçado? Não faça isso. Não alimente a ideia errada sobre o seu emprego, sobre a sua família, sobre o seu esposo, sua esposa. Não alimente. Procure canalizar na visão da fé. É a melhor forma. Canalizar positivamente, nas coisas positivamente é uma bênção, mas canalize principalmente numa fé positiva, vamos dizer assim. Aquilo que a fé pode produzir. Deus está comigo, Ele vai me ajudar. E eu vou conseguir um novo emprego no tempo certo. Eu não preciso ficar angustiado com isso. Então acalme, aprenda a acalmar os seus pensamentos. Aprenda. Como que eu posso renovar os meus pensamentos? De forma correta e agradar a Deus. Filipenses 2,5, ele nos diz algo que é aqui que nós vamos ter uma nova conversa para os outros domingos. Filipenses 2,5, abra lá se você estiver com a Bíblia. Tenha entre vocês, quer aprender a renovar os seus pensamentos? Aprenda, olha o que diz aqui em Filipenses 2,5. Tenham entre vocês, repete comigo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Tenham o mesmo modo de pensar. Então quer aprender a renovar? Então aprenda a pensar do mesmo modo que Jesus pensou. Mesmo modo de pensar. O que seria o mesmo modo de pensar? O mesmo modo é pensar da mesma maneira, mas não está dizendo que é pensar igual. É o meio de se pensar para executar talvez o mesmo propósito, mas é o meio de se pensar a maneira. Jesus teve, que eu quero dizer, Jesus teve as ocasiões da vida dele, e ele ocupou a mente dele com os pensamentos de sabedoria e discernimento para o momento da vida dele na terra. Então ele era um homem que está vivendo situações da vida que você hoje não vive. Talvez as situações daquela época eram muito pior para os cristãos. Eram perseguidos, eram rejeitados, eram uma série de coisas. E as situações econômicas, financeiras, a forma ali que se vivia, tudo era diferente. E o que Jesus enfrentou nas suas ocasiões e o acaso da vida dele foi diferente de nós. Mas podem ter coisas semelhantes. Porque nós falamos que Deus permite que coisas se repetam. E podem ter coisas semelhantes que acontecem na vida das pessoas. Mas Jesus teve que pensar como lidar com a situação que ele viveu naquela época. Então quando ele fala pensar no mesmo modo, é pensar na mesma maneira para resolver um problema talvez diferente do que ele resolveu. Talvez o seu problema é o carro. E naquela época ele não tinha carro, era cavalo. E aí o que ele fazer? Levar para o mecânico? Não, então nós temos que pensar em resolver. A questão é, eu não posso deixar o cavalo doente. Eu tenho que cuidar dele. Jesus estava preocupado. Temos que levá-los para o veterinário. E hoje nós nos preocupamos com o carro. Outra maneira de se preocupar, da mesma forma. A busca é solução de como lidar. Então o modo é deixar o cavalo morrer, deixar o carro encostado e apodrecer dentro da garagem. Não. Então o modo que Jesus olhou para os problemas é resolvê-los e buscar a solução à maneira que ele pensou. Então o modo de pensar de Cristo não é pensar igual, porque ele tinha uma plenitude de Deus pelo Espírito Santo, não tinha barreiras que impedissem a natureza humana dele a nível de resistir ao Espírito Santo. Ele tinha sentimentos, pensamentos, ele tinha desejos humanos, ele tinha os seus desejos, mas o pecado não estava presente dentro dele para resistir ao Espírito Santo, como nós resistimos ao Espírito Santo. E aí estava a diferença. O pensamento dele se alinhava mais rapidamente com o agir de Deus no querer, nos pensamentos. Então ele encontrava, ele conseguia pensar em sabedoria, ter discernimento para saber lidar com o problema dele daquela época. Mas aí Paulo está ensinando, seja semelhante a Cristo no pensamento. O modo de resolver o problema do cavalo, o problema do carro, o modo é o mesmo. Não deixe o carro quebrado, não deixe um cavalo morrer, socorra ele. Há problemas de forma diferente, mas o propósito é o mesmo, é buscar solução e não ficar intensificando o problema. Pensar do modo que Jesus resolvia as coisas, é pensar em resolver, em
e ser feliz, buscar e melhorar na vida e não piorar. Esse é o modo, é a maneira que Jesus agiu. Jesus nos libertou e nos fez livre para esse mundo. Ele nos fez livre, nos libertou quando a palavra diz a verdade veio e libertou, e também diz a verdade veio e te fez livres, livres para fazer escolhas. Por isso que não podemos pensar da mesma forma que Cristo pensou, porque senão estaremos num grupo chamado Cristo e não teríamos direito algum de escolher outras alternativas. É esse pensamento e ponto. Tem coisas que temos que pensar em semelhança, podemos pensar algo parecido com o que ele pensou, mas igual não é exatamente isso que ele está dizendo. Para renovar a mente, busque pensar o modo que Jesus faria com isso. Ele pensaria no problema ou na solução? É na solução, então busque a solução. Aí os pensamentos vão trazer a forma de lidar com aquele problema. Orando a Deus, Deus vai poder ajudar você, agir no seu querer para ajudar você a lidar com o problema do mesmo modo que Jesus fez, não se acomodando, mas agindo a favor daquilo. Então, em nome de Jesus, pensar da mesma forma não é, pensar igual não é, pensar do modo. Pensar da mesma forma nos limita, pensar igual nos limita. Pensar do modo que Jesus pensou nos possibilita, nos dá liberdade da gente ser capaz de pensar e agir. E é isso que Deus quer de nós, liberdade para agir, porque daí se produz atitudes voluntárias para agradar Ele, e não obrigadas, né? Jesus falou, você tem que fazer e pronto, mas eu estou vivendo o que Jesus só mandou, não o que eu posso fazer para a minha vida. E Ele não veio para aprisionar a nossa vida no pensamento, Ele veio nos dar liberdade, para aprendermos a lidar com a vida de várias formas, mas com o mesmo propósito dele, com a mesma maneira. Porque uma coisa comum que ele buscava, uma maneira comum, é glorificar, agradar a Deus, glorificar o nome do Senhor e agradar a Deus. Por último, vamos estar no final já. Amém? Vamos estar finalizando. Então, como era o modo de pensar de Cristo Jesus para lidar com cada ocasião e acasos na vida dele? Como era o modo de pensar de Cristo para lidar? Como então ele pensava? Como era a maneira que ele pensava? Filipenses 2, do 5 ao 11, depois você dá uma lida, e você vai ver lá 5 princípios, eu digo assim. Comece nesse princípio. Lá está dizendo que Jesus tinha um modo operante, um modo de pensar e agir. E o que não poderia fazer, não poderia estar presente nos pensamentos dele, e que nunca esteve, e que ele não aceitava essa ideia, ainda que Satanás no deserto tentou plantar essa ideia nele, ele não deixou, ele trouxe a palavra, está escrito, Satanás, está escrito, porque ele tinha que conservar a mente dele com esses princípios. E o primeiro princípio que a Bíblia diz que ele rejeitou, que ele alinhou, foi pensamentos sem soberba. Diga não para a soberba. O segundo pensamento sem orgulho. Diga não para o orgulho. O terceiro pensamento está lá em Filipenses 2,5, você vai enxergar isso. Pensamento com uma renúncia diária para servir a Deus e as pessoas. Pensamento com renúncia. Pensamento sem soberba e sem orgulho, mas pensamento com renúncia. Porque ele renunciava à condição dele de fazer as coisas até de forma sobrenatural para ser chamado de Deus. Ele se limitava para que as pessoas pudessem conviver com ele como um ser humano e não como algo divino que veio à terra, o extraterrestre. Ele veio para conviver com as pessoas, ele veio para sentir as pessoas, para ter relacionamento como um ser humano. E ali ele diz, renúncia tem que fazer parte dos seus pensamentos. E quarto, pensamentos com humildade, que é depender de Deus. Tudo aquilo que gera dependência da fé, depender de Deus, confiar nele, é uma dependência. Eu entrego a ti, eu não vou ficar angustiado com essas coisas que eu não consigo controlar, eu dependo, eu entrego a ti, eu espero em ti.
Lá em Isaías 23, ele disse: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Então você confia no Senhor, é depender tanto na ocasião como no acaso. Eu creio em Ti, Senhor, não estou sozinho, e declare a palavra de Deus. E ele vivia em humildade. Então pensamento com humildade tem que fazer parte dos seus pensamentos. Pensamento com disposição para obedecer é outro princípio que Jesus usava, princípio de obediência, disposto sempre a fazer aquilo que era para o bem, aquilo que agradava a Deus no que eu ia fazer. Qual é o resultado desse pensar e desse sentir? Eu vou fazer o que com isso? Eu vou agredir aquela pessoa? Então não aceito esse pensamento. Então você canalizar e produzir. Então 5 princípios daqui: não a soberba, não ao orgulho, renúncia nos seus pensamentos, humildade e disposição para obedecer. Amém? Glória a Deus. Guarde esses princípios. Examine todos os dias os seus pensamentos, irmãos. Pensamentos natural que você tem, e comece a canalizar os pensamentos de Deus junto com os seus pensamentos naturais. Selecione, acalme os seus pensamentos e ponha a visão de fé no meio dos seus pensamentos. Aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é. Confia no Senhor, entrega a Ele o seu coração, como a Bíblia diz, entrega a Ele o desejo do seu coração, entrega a Ele os seus pensamentos, tudo o demais Ele fará, em nome de Jesus. Então quem sabe o modo de Cristo é agir da maneira, guardar esses princípios para conseguir agir da maneira que Ele agia, o modo que Ele pensava fazer Ele agir da maneira correta em relação aos problemas. Para finalizar, 1 Pedro 5,6: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,6. E por último, Abacuque 2,1, capítulo 2, versículo 1. Olha que palavra. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder às minhas queixas. Vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Acalmar o pensamento, dar pausa antes de agir, para que Deus possa falar com você. Espere Deus ajudar você a pensar o melhor para agir. Ele diz em Abacuque 2,1, agora o versículo 2: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou te mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Versículo 3: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, mas ela se cumprirá. Há um tempo até para aquilo que Deus disse para você que vai acontecer. Ele diz: o tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Versículo 4: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Versículo 5 de Abacuque 2: de fato a riqueza engana as pessoas orgulhosas, nunca tem sossego, a sua ganância não tem fim, elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Então guarde essas duas palavras, primeiro aqui em 1 Pedro 5,6 e Abacuque 2. Até as coisas que Deus revelar a você tem tempo para acontecer, e você tem que aprender a pause, acalma o meu coração, acalma de pensamento. Salmo 42, acalma, espera um pouco, não fica desesperado porque as coisas estão dando errado. Espera aí, esse pensamento vai dar tudo errado, agora eu estou perdido. Não estou perdido,
Eu tenho um Deus que cuida de mim, então eu tenho que esperar nele. E respire fundo. E fique em silêncio mais do que falar do problema. Porque quanto mais a gente fala do problema, a gente alimenta muitas vezes o pensamento errado. Então, silêncio e ore e peça a Deus, Senhor, me ajude, refrigera a minha alma, Senhor. E comece a buscar em Deus, para que Ele comece a agir tanto no seu querer, como no seu agir. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.